Você tem que entender o que é isso. O que é estar contaminado com o ciúme de Deus. Veja bem, Mateus, Deus tem... Por que traduziram como zelo? Porque na cabeça do tradutor, Deus não pode ter sentimentos tão humanizados como ciúme. Então o que eles fazem? Eles jogam ali outros substantivos para parecer mais light. Não, Deus não tem ciúme. Ele é Deus, como ele vai ter ciúme? Mas ele tem ciúme. Por que ele tem ciúme? Porque é um sentimento que eu e você também temos. Para que você entenda como ele trata alguns assuntos. Ele coloca palavras, ele se assemelha ao homem para que você entenda e compreenda-o. E aprenda como agradá-lo e o que não fazer para confrontá-lo. O Eterno se identifica conosco, ele não é um Deus longínquo. Ele fala com Moisés, olha, eis que a minha palavra não está longe lá no céu, não está escondido no abismo, eis que a minha palavra está perto de ti, perto da tua boca, perto do teu coração, para que você a cumpra. De Karov elecha hadavar, a palavra está perto. Deus se identifica conosco, Ele não é um Deus que se esconde, né, na sua insondabilidade. Não, Ele é um Deus que se relaciona com você. Ele é um Deus que se revela a você todos os dias através da sua Torá, da sua palavra, através do seu ungido. Deus tem ciúme. Ele fala lá em Êxodo 20, verso 5, eu sou El-Caná, o Deus ciumento. Quem tem ciúmes aí? Levante a mão. Não é pecado ter ciúme, não é um sentimento condenável. O que você faz com ele que é o problema, mas senti-lo é natural. Se você é ser humano, você tem ciúme, é normal. Então Deus tem o ciúme. O que seria o ciúme do Eterno? Basta você ver as histórias. O que estava acontecendo lá no evento com Finéias? Estava acontecendo? Idolatria. Por que Deus trata a idolatria como sendo algo que desperta nele ciúmes? Ciúmes tem a ver com o quê? Com relacionamentos, não é? Tudo bem. Quem incitou o ciúme no Eterno? Em relação a quê? Por que a idolatria desperta o ciúme em Deus? Não é a primeira vez. Por que o Eterno trata o seu povo como a sua noiva? Jeremias, no capítulo 2, no verso 2, diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Eterno, lembro-me de ti, Jerusalém, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguis no deserto, numa terra em que não se semeia. Nessa época, Israel era consagrado ao Eterno, e era as primícias da colheita de Deus. Todos os que o devoravam se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Eterno. Oséias capítulo 2, versos 13 a 23, mesma coisa. Israel é tratada como sendo a noiva de Deus. Mateus, eu achei que a igreja era a noiva de Cristo. Sim. Por quê? Porque a igreja é o quê? São pessoas que são enxertadas, tanto o judeu quanto o que é enxertado, no povo de Deus. A igreja não surgiu em Atos capítulo 2, como você aprendeu no seminário ou na escola dominical. Um povo separado para Deus sempre existiu. Um povo separado, criado para resplandecer a imagem de Deus, sempre existiu. Foi consolidado com a escolha de Abraão. A formação do povo judeu, do povo de Israel, era para ser a consolidação desse desejo eterno, de ter um povo separado para si, um povo que foi chamado por Deus de reino de sacerdotes. Em Êxodo capítulo 19. Reino de sacerdotes.
O que acontece com a vinda de Yeshua, o Messias, é que o Yeshua internacionaliza. Ele abre as porteiras de Israel para quem não é da descendência de Isaac, quem não é judeu, possa ter as mesmas bênçãos, possa ter acesso às mesmas promessas que Israel. Então, a pessoa que não é judeu, em Yeshua, em Cristo, no Mashiach, ele passa a ser povo de Deus, ele passa a ser Israel. Ele não toma o lugar dos judeus, ele é ajuntado, ele é enxertado a Israel. Ele está junto com, e não no lugar de. A igreja não entra no lugar de Israel, ela entra junto a Israel. Eu apregou a teologia da inclusão, não a teologia da substituição. A teologia bíblica é a teologia da inclusão. Esses em Yeshua são enxertados, são incluídos em algo que já existe. Em algo que já existe. Quando Deus revela a nova aliança, em Jeremias 31, a partir do verso 31, ele diz o quê? Eis que vou fazer com Judá e com Israel uma nova aliança. No coração vou escrever as minhas leis, na mente vou talhar os meus mandamentos, vão ser o meu povo. E Deus fala, eu não vou fazer aliança como eu fiz lá naqueles dias, porque eu me casei com Israel, mas eles não honraram a minha aliança. São essas as palavras de Deus a Jeremias, em Jeremias capítulo 31. Não conforme a aliança que fiz com vossos pais naquele dia, não obstante, eu os haver desposado, casado. Deus tem um relacionamento com Israel de fidelidade. É um matrimônio, a alusão ao matrimônio espiritual. Israel é a noiva de Deus. Israel simboliza não só os judeus, mas como eu disse antes, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. O Israel das Escrituras, ele foge às fronteiras do Israel geográfico, do Israel físico. O Israel da Bíblia é composto do povo de Deus, composto de judeus e não judeus que servem a Deus através do Mashiach. Isso é o conceito de Israel. Israel é o povo de Deus. Então, se Israel trata o seu povo como sendo, se Deus trata o seu povo como sendo a sua noiva, o que seria idolatria aos olhos de Deus? É a noiva começar a se interessar, começar a gastar tempo, ficar conversando fiado, com quem? Com outro homem. Nas Escrituras, idolatria é tratado por Deus como um pecado de adultério. Por isso que Deus, você desperta em Deus quando você é idólatra, você desperta o que em Deus? Ciúme. Porque nenhum homem vai querer ver a sua esposa se engraçando com outro homem. E isso desperta em Deus o seu ciúme. E a Bíblia diz que o Finéias foi cheio do ciúme de Deus. Olha isso. Foi uma terceira parte. Você tem o marido, a esposa, e a esposa se engraçando com outra pessoa. Não foi o marido que tomou atitude, foi um terceiro. Por quê? O terceiro, amigo do marido, vê aquela situação e faz o quê? Toma uma atitude. Ele não vai deixar, porque ele é fiel ao marido, ele é fiel à esposa, ele é amigo do casal, ele não pode ver aquela situação acontecendo. Ele não pode ser conivente com aquela imagem, com aquela situação de adultério. Se você conhece um casal e você tem consciência, tem conhecimento que uma das partes está adulterando, você não pode ficar calado. Ou você procura o marido, ou você procure alguém. Mas você não pode ficar com isso para si. Você é conivente com o erro. Finéias foi contaminado com esse ciúme de Deus, foi lá e acabou com a história. Fez um ato público para que aquela fornicação parasse em Israel, aquela sem vergonhice, como nós diríamos aqui em Minas Gerais.
E com gente sem vergonha, você tem que ser enérgico. Não pode ser diálogo, não. Não tem diálogo, não. Por que eu digo essa expressão? Porque era um pecado à vista. Não foi um mero adultério. Vários judeus estavam fazendo a mesma coisa que Zimri. Mas por que ele foi punido daquela forma? Porque primeiro ele era exemplo, ele era líder, ele era príncipe. Segundo, foi um ato público. Ele quis que fosse um ato público. Então tem diferença de pecado e pecado. Esse foi um pecadão, se você quiser. Todo mundo estava fazendo, mas ele fazendo, na situação que fez, foi muito pior do que o seu próximo. E Deus o puniu da mesma forma.